Um livro para quem quer entender as relações entre o poder da mídia e as crises políticas. O livro Mídia, Crise Política e Poder no Brasil foi lançado pela editora Perseu Abramo. O autor, Vinícius de Lima, é jornalista, professor da Universidade de Brasília, com 2 pós-doutorados em comunicação nos Estados Unidos e um especialista no estudo da mídia brasileira. No seu livro, você define a crise política que o país passou desde 2005, 2006 como um exemplo típico de crise política mediática. O que é isso? Olha, na verdade, essa é uma categoria que foi criada por um professor inglês que fez um histórico das crises políticas no mundo contemporâneo e chegou à conclusão de que essas crises em diferentes países, não só no Brasil, elas têm um traço em comum, que é exatamente só terem se transformado em crise porque tiveram a participação ativa da mídia. Na verdade, eles são escândalos políticos midiáticos porque se não fosse o poder que a mídia tem no mundo contemporâneo de tornar as coisas públicas, eles não teriam a dimensão que eles alcançam. Com isso, você acha que a mídia acaba criando uma dinâmica própria para tratar da crise, independente muito dos fatos que estão ocorrendo? E cria-se uma situação, de certa forma, incontrolável, inclusive pela própria mídia. Ela começa na disputa, na competição entre os veículos, não é? Cada um quer chegar na frente e, portanto, começa a divulgar de forma, às vezes, apressada, de forma, às vezes, irresponsável, fatos que ainda não estão comprovados, a culpar pessoas que não têm culpa. E isso faz parte de uma dinâmica que se torna incontrolável, e isso é uma característica comum a todos esses escândalos. E aí você aponta também que a mídia acaba criando termos mediáticos para tratar da crise, como mensalão, dança da pizza, etc. Qual a função desses termos? Esses escândalos, né, eles têm uma narrativa própria porque eles precisam de termos, né, que funcionam como rótulos. Né? Você deu o melhor exemplo, que é o caso desse termo mensalão, né, que surgiu de uma entrevista do deputado Roberto Jefferson, que fez uma denúncia sobre uma prática política que existiria, né, no Congresso Nacional e que não foi provada. Se você pegar como referência, como eu faço no texto do livro, o relatório final da CPMI, chamada CPMI dos Correios, né, você vai ver que embora a CPMI tenha usado essa terminologia, ela descaracteriza a ideia de mensalidade, porque isso não foi provado. No seu livro também você fala sobre o poder da mídia e aponta um fato interessante. Até um tempo atrás, a mídia era dominada por grandes famílias, Marinho, Mesquita, Bloch, etc. E isso está em transformação. Que transformação que está acontecendo? Está havendo uma concentração violenta da propriedade no setor. Então, se você considerar a nível global, existem pouquíssimos grupos, talvez não mais do que 10, né, que controlam a grande mídia no mundo inteiro. Aqueles antigos grupos brasileiros, que eram grupos familiares, né, estão passando por esse processo, né, de internacionalização, num certo sentido, porque eles estão se associando com os grandes grupos, onde eles se transformam em apenas uma parte desses grandes grupos. Isso já aconteceu com a editora Abril, que vendeu 30%, né, do seu patrimônio para um grupo com sede na África do Sul. A Sky e a DirecTV são a mesma empresa agora, controlada pelo mesmo grupo. Então a TV via satélite é controlada, 95% dela é controlada pelo mesmo grupo. O Brasil tem um fato curioso, é que no Brasil a mídia sempre foi concentrada, né, porque ela sempre foi de poucas famílias. Algumas dessas famílias estão perdendo agora o controle, mas ela continua concentrada, só que agora por outras razões. Né? Agora se internacionalizando. Exatamente. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer.